Olá, tudo bem? Que a graça e a paz de Jesus inunde seu coração. Olha a plaquinha que eu botei para vocês aí, ó. Bem-vindo, né? Muito tempo que eu não gravo vídeo aqui. Tenho realmente não gravado por alguns motivos. O primeiro motivo é realmente tempo entre pregações e trabalho, né? Estudos bíblicos, entre outras coisas. Eu tenho tido pouco tempo para ter esse tempo de qualidade que eu estou tendo agora aqui, de poder falar aí com vocês uns 20 minutos, 10 minutos, enfim, o tempo que Deus nos conceder. E o segundo motivo é porque os vídeos, como vocês percebem aqui no canal, são sempre tirados do mesmo lugar, né? A pregação que nós fazemos na igreja. Geralmente as pregações na igreja é uma por mês, porque tem outros ministros lá, uma vez por mês. Geralmente as pregações gravadas são as que são feitas no domingo. Então realmente não tem tido, por causa de obra, gravações, né? A igreja realmente está ficando muito bonita. Deus tem dado graça ao nosso pastor, tem abençoado, dado direção em todas as áreas, direção financeira, direção estrutural. Tem muita gente boa pensando na arquitetura da igreja e tem ficado muito bonito. Em nome de Jesus, vocês ficarão surpresos aqui quando vocês virem a obra pronta. Deus realmente deu muito zelo às pessoas envolvidas lá no trabalho da igreja. Então por isso não venho gravando, por compromisso de pregação, compromisso também de estudos bíblicos e enfim. Então não venho gravando no canal. Hoje decidi gravar, vou sair para trabalhar daqui a pouco, mas acho que dá para deixar para vocês aqui algum material. E eu quero hoje fazer uma apresentação de um livro com alguns comentários, tá bom? Esse livro já li uma vez, comecei a ler a segunda vez. Acredito que seja um livro importantíssimo para você crente. E eu vou lhe apresentar agora. É o livro do André Daniel Henke, né? É um livro chamado Paixão por Israel. É um livro que trata sobre a judaização e o sionismo cristão e outras ambiguidades evangélicas. Acredito ser de extrema importância para você. Você precisa ter acesso a esse material. Não é um material confortável para a maioria dos crentes. Digo isso porque, como cristãos dispensacionalistas, que é a maioria dos cristãos no Brasil, são dispensacionalistas, eles aprenderam algumas coisas sobre Israel baseado no que ouviram e não no que estudaram. Então, Israel é o relógio de Deus. Então, Israel ele é o povo, né? É o povo que a gente deve olhar como um povo, sendo o povo mais amado de Deus, né? O sacrifício de Cristo na cruz, ele simplesmente ele faz ele consegue fazer Deus amar um outro povo também. E esse amor que Deus tem por esse outro povo, digo gentílicos, digo eu, digo você, é um amor menor do que o amor que ele tem por Israel. Há até os pregadores, né? Por exemplo, Yosef Akiva, ele diz abertamente que os israelitas serão salvos por serem israelitas e não por reconhecerem Cristo ou por reconhecerem Jesus como Senhor. E nós não, nós acreditamos que os israelitas ou israelenses que forem salvos serão salvos por crerem em Jesus como Messias, por aceitarem o sacrifício de Jesus e por literalmente se converterem a Deus através da cruz de Cristo. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Jesus. Então não existe uma salvação baseada em nacionalidade. E esse livro aqui, eu aconselho você a comprar. Uma crítica que eu faço a ele é que eu acho que em alguns momentos ele é menos direto. A única crítica que eu faço a esse livro é que em alguns momentos ele fica rodeando muito, e a pessoa realmente tem que estar interessada nesse assunto para continuar a leitura dele. Em especial os capítulos 2 e 3, que são capítulos iniciais do livro, eu acho que ele poderia ser mais direto no que ele quer falar.
né? Eu vou mostrar para vocês aqui os capítulos do livro, né? Os capítulos, ele vai falar sobre amor por Israel, ele vai falar sobre paixão por Israel, por exemplo, aonde que nasce esse sentimento, essa paixão toda, e ele vai dar os destinos, né? Ele vai falar sobre como isso aconteceu, né? No meio cristão. Ele vai deixar claro que isso é algo realmente do dispensacionalismo, né? Não é algo que sempre esteve no seio cristão, inclusive há alguns excessos na história do cristianismo de pessoas em relação a Israel, que é absolutamente um crime muito grande. Mas, irmãos, nós precisamos rever algumas coisas, né? Aqui vai falar sobre paixão, identidade, escatologia, que é onde a maioria dos crentes olham para Israel, né? Olham escatologicamente. A judaização dos crentes das igrejas hoje. A imaginação, né, que as pessoas, a maioria das pessoas, nesse capítulo aqui, ele vai tratar sobre as pessoas olharem para o Israel de hoje, visualizando ou vislumbrando o Israel bíblico, né? O Israel bíblico não é o mesmo Israel de hoje, nem territorialmente, nem estruturalmente, nem religiosamente. O que nós temos hoje conhecido como judaísmo é uma ramificação do farisaísmo. Guarde isso. Aquela pessoa que você conhece, que usa kippá, usa não sei o que na cabeça e diz que do judaísmo, não, ele não é do judaísmo. O que ele segue é algo muito parecido com o farisaísmo. O farisaísmo ainda é melhor do que o que eles seguem. Jesus em Mateus 23 falou, olha, vocês, né, veem aí os fariseus, né, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Jesus hoje diria, tá vendo esses homens aí de kippá, de talit? Então, não ouçam o que eles dizem e nem façam o que eles fazem. É assim que Jesus trataria esses homens ditos judeus em nossos dias. Ele também fala sobre o amor, né, que se tem incondicionalmente sobre Israel. Esse amor louco. Eu sempre tive certa aversão a toda essa paixão, desde muito cedo, desde muito criança. Eu comecei indo para a igreja com 6 anos de idade. Não foi por influência de pai e mãe, foi por medo. Quem sabe um dia eu não conte aqui o testemunho para vocês. E eu sempre fui de igrejas de linha dispensacionalista, né? Eu comecei no Centro Evangelista Internacional de Caraí, por eu ser uma pessoa natural de um lugar que eu amo demais, que eu gosto muito daquele lugar, que é o Morro do Cavalão. E a igreja mais próxima da minha casa era o Centro Evangelístico. Eu morava na parte de baixo dessa comunidade. E eu morava do lado de uma escola de samba, né? E eu simplesmente era atravessar 2 ruas, dependendo do lugar, em certo ponto uma rua, só que essa uma rua era muito perigosa, que é a junção destas 2 ruas. Eu chegava na igreja grande, bonita, tinha culto todos os dias. E lá é uma igreja dispensacionalista. O Centro Evangelístico não é uma igreja aliancista, ela é dispensacionalista. Então eu seguia lá os cultos e tal, e depois de lá eu fui direto para uma Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, na mesma comunidade que eu morava, minha mãe começou a frequentar a Assembleia de Deus da Divinéia, eu comecei a seguir lá, saudoso presbítero Jorge. E sempre houve esse sentimento exacerbado por Israel. Todo esse amor platônico pelo país, pelo Estado, pelo povo de Israel. Eu depois fiz parte de uma igreja chamada Casa do Oleiro, aí já partindo mais para uma igreja literalmente pentecostal, no que se denomina pentecostal, né? Venhamos e convenhamos, o pentecostalismo
clássico não era aquilo que estava na Igreja Casa do Oleiro, embora eu amasse, né, ele faleceu muito o pastor, pastor Luciano, mas não era o pentecostalismo clássico. E de lá nós fomos para uma outra igreja, Assembleia de Deus também, do pastor Wendel da Silva Leite, um grande amigo, e essa igreja também dispensacionalista, mas sem muito viés teológico, não tinha interesse de ensinar teologia, assim como a Igreja Casa do Oleiro também não. Só que nós sempre vimos o povo de Israel como um povo extremamente separado, e essa dúvida eu me lembro que existia, né? Quando se falava de Israel, essa dúvida ela existia, se os israelitas, os judeus, eles seriam salvos por serem judeus, por serem o povo de Deus, né? Só que a Bíblia diz que ele veio para os seus realmente é daqueles que vem a lei, que vem os profetas. A Bíblia nunca escondeu essa verdade. Deles vem a lei, os profetas. Ele veio para esses, mas esses decidiram não receber. E todos que receberam, ele deu-lhes o poder de serem semelhantes a eles, de serem chamados também filhos de Deus. Então não há esse povo mais importante, não, irmãos, a salvação é por meio de Cristo Jesus. Inclusive, Hebreus capítulo 11 vai dizer que todos esses que morreram no Antigo Testamento, eles tiveram fé em Cristo. Inclusive, a Bíblia diz que Moisés creu em Cristo. Então, por favor, cuidado com algumas afirmações em relação a isso. O livro, ele trata um pouco sobre isso. Inclusive, dessa canonização que algumas igrejas evangélicas, burramente e erradamente e ignorantemente, porque muitas delas só seguem o fluxo, a verdade é essa, igrejas em comunidades, que não tem muita informação, só segue o fluxo de lugar que deram certo. Isso é um problema. Porque você continua, em vez do erro acabar em você, pelo contrário, você dá mais vida ao erro. Você prolonga a existência do erro. Arca da Aliança, Tzitzit, Kippá, candelabro, entre outras coisas. Tudo isso, exceto sobre Tzitzit e Kippá, eu já pretendo falar, mas candelabro aponta para Cristo. A bacia para lavar as mãos, semelhante à do tabernáculo, aponta para Cristo. A Arca da Aliança aponta para Cristo. Eu posso falar um pouco mais sobre a Arca da Aliança, mas acho que agora não é o momento. Tudo isso aponta para Cristo. Então, quando eu simplesmente pego elementos que apontam para Cristo e eu coloco na igreja, eu carrego na igreja, eu coloco na minha casa, eu venero aquilo, quando eu faço esse tipo de trabalho, eu estou literalmente, mesmo que inconscientemente, mas ainda é literalmente, dizendo que Cristo ainda está por vir. Eu estou tendo a crença do judeu. E nós, protestantes, por vezes, até passamos dos limites, fazendo o que a Bíblia não manda fazer. Quer ver uma coisa que você não vai ver em sinagoga judaica? A Arca da Aliança. Porque a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 3, versículo 16, que não tem que ter mais Arca da Aliança. Vai chegar um tempo em que realmente vai desaparecer no meio de vocês. Não vai existir no meio de vocês. Não façam outra. Não precisa de outra. Não pensem mais nela. Não falem sobre ela. Então, meus irmãos, realmente, às vezes, nós somos mais radicais do que os próprios judeus em relação a essas coisas. O kippá, o tzitzit, não é o tzitzit especialmente, esse que os pastores botam aí, um negócio azul e branco por cima, assim, andam, não é o que tinha na época de Jesus. Não é isso. Isso é para ser comercializado. Inclusive, se for original da terra de Israel, é mais caro. Mas às vezes o cara fala que é original e foi a sogra que fez, foi a sobrinha que fez, foi a mãe que fez. Não existe. O kippá é algo literalmente novo. É 300 depois de Cristo que vai existir o kippá. Está aqui nesse livro. Está no livro aqui. 300 anos depois de Cristo que foi existir esse elemento que é sagrado. É o sola Dio, né? Que é para mostrar que acima de mim somente Deus. Né? Não há
porque alguns elementos que são elevados à igreja, se o seu pastor busca elementos do judaísmo para o culto, isso significa dizer que o seu pastor não vê Cristo como suficiente. E que ele, não somente isso, mas que ele também quer trazer coisas além de Cristo para a sua igreja. Paulo disse que aquele que volta aos rudimentos da lei, que quer ser salvo pela lei, ele realmente caiu da graça. Ele escreveu isso aos Gálatas, que estavam nesse caminho. Pessoas parecidas com judeus chegaram na Galácia dizendo: olha, o que Paulo pregou aí é legal, está quase tudo certo, mas faltou algumas coisas. Eu vim trazer o que faltou para vocês. O que faltou, os judaizantes? Faltou guardar sábado, faltou guardar algumas leis, como guarda de sábado. A comida não pode ser a mesma. Todos vocês são gentílicos, mas vocês têm que comer o que a gente come. Então, para ser salvo, não é só fé em Cristo. Para ser salvo, não é só ouvir os mandamentos de Cristo, obedecer à palavra de Deus. Não, para ser salvo, tem que ser parecido com o judeu. É isso. Aqui, nesse livro, ele fala algumas coisas muito interessantes. Eu aconselho você a ler, tá? Eu não vou me prolongar muito mais, mas eu preciso fazer algumas observações. Israel é um país progressista. Israel não é um país conservador. Se você acha que Israel é um país conservador, você está redondamente enganado. Conservador é Afeganistão, conservador é o Palestina de forma completa, exceto Israel. Israel libera coisas, guarde isso. E eu vou terminar minha fala, não quero constranger você. Mas Israel libera coisas que você aqui tem lutado para não ser liberado no Brasil. Vou deixar você à luz da sua pesquisa. À luz da sua pesquisa. Existem várias coisas que você luta. Eu não vou citar nomes aqui, mas nós lutamos para que não seja liberado no Brasil. Olha o que eu estou te dizendo. Eu estou te dando o caminho das pedras. É só você vasculhar um pouco. Pense aí o que nós lutamos como igreja para que no Brasil não seja liberado, não seja legalizado, não seja possível por vontade de alguém, não seja liberado pelo SUS, porque uma pessoa não quer. Lembrou aí de alguma coisa? Então, lá em Israel, se você tem de 18 anos para baixo e mais de 40 anos, você consegue isso. Israel tem a maior parada gay. Assim, não vou falar a maior parada gay porque realmente eu não pesquiso a fundo para dizer que é a maior parada gay, mas uma das mais famosas, isso eu posso afirmar, que é a parada gay de Tel Aviv. O governo de Israel patrocina isso. Não somente isso. Não tem essa estrela aqui, ó, estrela de Davi? Aqui, ó, tá vendo? Esse triângulo para cima e para baixo, tá vendo aqui? Então, isso não é um símbolo da estrela de Davi. Isso é um símbolo do hinduísmo. Isso é extremamente recente. O israelita, o judeu, não é segredo para ninguém. Ele odeia cristãos. Ele odeia cristãos. Tem vídeos avulsos, a minha ideia não é fazer isso aqui, mas tem vídeos avulsos de judeus cuspindo, xingando, zombando, blasfemando, amaldiçoando cristãos. E aí? Qual o nosso papel em relação a esse povo? Pregar o evangelho para eles. E ser xingado por eles. Porque é isso que vai acontecer. Xingado, cuspido. Ah, mas eu sou judeu e eu amo a Cristo. Então abandone o judaísmo. O cristianismo protestante, o cristianismo evangélico, não é uma ramificação do judaísmo. Guarde isso. Porque o dia que o cristianismo se tornar, ou se ele tivesse se tornado lá na época de Paulo, uma ramificação do judaísmo,
Seria um farisaísmo? Seria o integrante dos saduceus? Só teria outro nome. E também estaríamos tão errados quanto todos eles. Então pense nisso, pare e reflita. Será que o seu pastor ou você está correto em tratar Israel como um povo diferente na face da terra? No sentido de ser visto por Deus, salvo por Deus? Será que realmente essa verdade é bíblica? Ou será que no Novo Testamento, na revelação geral de Jesus Cristo, ele apresenta que Deus não olha para Israel de um jeito que nós olhamos para Israel? Deus conhece seu povo, Deus sabe quem é o seu povo. E quem é o povo de Deus? O povo de Deus é todo aquele que reconhece Jesus como Senhor. Hoje, israelita, israelense é nacionalidade, judeu é religiosidade. Você quer ser parecido com um judeu? Então, por favor, abandone o cristianismo. Mas não dá para trazer o judaísmo para dentro da igreja. Talvez as palavras foram fortes para você. Quero dizer que eu não tenho problema algum com pessoas judeus, israelitas, israelenses. Pelo contrário, quero o bem deles. Tanto bem que eu ofereço Cristo Jesus a eles, como Senhor da vida deles também. Todo aquele que reconhecer Jesus será salvo. Não existe ninguém melhor ou menor, ou melhor ou pior, maior ou menor. O que existem são todos nivelados no mesmo patamar. Romanos capítulo 11, versículo 36. Deus, ele nivelou a todos debaixo da desobediência, para com todos agir de misericórdia. Que os judeus recebam a Jesus, reconheçam Jesus, se convertam nos seus maus caminhos. Poderia falar muito mais coisas sobre o livro, mas realmente eu falei demais aqui sobre alguns pontos que considero importantes também, por isso que eu não vou cortar. Espero que você entenda que nós precisamos evangelizar também esse povo que nós julgamos que não precisa ser evangelizado. Essa visão exacerbada pelo povo de Israel, os israelitas, é uma visão extremamente sem fundamento. Só para fechar aqui minha fala, eles só tratam bem os cristãos que vão lá porque o turismo, a Cidade Santa, é a maior renda que existe de Israel. O turismo lá é a maior renda. É por isso que eles realmente tratam bem o cristão que vai lá, porque representa salário pago, dinheiro e tudo para ser feito lá. O cristão que vai lá para comprar qualquer coisa e simplesmente não negocia, ele é literalmente assaltado de forma legal. Eles não amam os cristãos, eles amam os dinheiros que os cristãos oferecem. Israel, em especial Jerusalém, é extremamente politizada. Deus abençoe você. Outra coisa, ele fala aqui um negócio no livro muito interessante, que talvez sirva para você e para mim. Não há nada em Israel que seja interessante. Nada. A comida é ruim, a terra é árida, o tratamento não é bom. Por que tantos crentes querem ir para lá? Por que tantos crentes querem passear lá? Não é muito diferente do islâmico com Meca e Medina, que pelo menos uma vez na vida quer pisar lá. Deus abençoe você, tá? Eu espero aqui, como as minhas pregações são sempre esboçadas, eu pretendo colocar algumas pregações aqui para vocês, ministrando como estou fazendo agora, tá bom? Dê um feedback aí, dê um retorno, se inscreva no canal, tá? Passe esse vídeo para frente, ajuda aí. Estamos com 1.370 e poucos inscritos. Vamos ver se a gente consegue chegar a 2.000? Vamos tentar? Fica com Deus, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Um grande abraço. E é isso.
Tchau.